Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o pastor Alexandre. Quero te convidar a ouvir a pregação da palavra de Deus nesse momento. Será bênção para a tua vida. Estaremos lendo a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2. É bênção, ouça essa palavra. Vamos para o vídeo. Olá pessoal, tudo bom? É um prazer. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alexandre e você está no canal Papo Verdade. É um canal novo, é um canal criado há pouco tempo, mas um canal com muita novidade. Eu peço a você que você se inscreva, não deixe de apertar o sininho para que você seja notificado e curta. Também quero lhe pedir que você possa fazer o seu comentário para dizer o que você está achando. Hoje nós temos aqui a ministração da palavra de Deus. E eu peço a você que possa acompanhar um pouco da ministração da palavra de Deus nesse momento, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Meus queridos, meus amados irmãos, preste bem atenção. Paulo está nesse momento a falar com Timóteo. Timóteo é jovem, é um homem de Deus, a qual Paulo conhece muito bem. Paulo conhece o testemunho, a história de Timóteo. Paulo não tem sombra de dúvida de quem é Timóteo, seu caráter, sua índole. Timóteo é jovem, tem vigor, ele tem tudo para ter uma carreira como um servo de Deus excelente. Paulo não tem nenhum tipo de dúvida a respeito de Timóteo. Mas vejamos que nessa palavra, Paulo, ele nos deixa perceber uma grande preocupação com Timóteo. E que preocupação é essa? A mesma preocupação que Paulo teve naquela época com Timóteo é a mesma preocupação que nós temos hoje para com os jovens. Timóteo era jovem, Timóteo era temente a Deus. Timóteo era um jovem temente a Deus e que andava na presença de Deus. Paulo não tinha do que desconfiar, Paulo não tinha do que reclamar do caminhar de Timóteo. Mas Paulo, ele tinha uma preocupação, assim como é a nossa preocupação nos dias de hoje, principalmente nós que somos uma liderança. Vejamos que Paulo, quando ele começa a conversar com Timóteo e lhe dá um conselho, que ele procure homens idôneos e que são aptos para ensinar. Paulo não manda Timóteo andar com qualquer pessoa. Paulo dá uma dica para Timóteo para que ele escolha com quem ele deve andar. Por mais que Timóteo se mostre ser temente a Deus, um homem de Deus e anda nos caminhos do Senhor, Paulo ainda vê em Timóteo a mesma fragilidade que nós hoje, líder,
estamos vendo nos nossos jovens. Paulo sabia que o mundo estava se atualizando e que Timóteo corria o grande risco de cair naquele erro de modernismo. O mundo ele vem se atualizando e o inimigo, o adversário da nossa alma, ele vem trazendo novidades que atraem, novidades que chamam a atenção, principalmente do nosso jovem. Os nossos jovens são fortes, têm vigor, mas os nossos jovens têm uma tendência muito fácil de cair em laços e seguir a tendência do mundo, a moda, o modismo. E Paulo tinha essa preocupação com Timóteo. De Timóteo, porventura, vinha a fraquejar, a retroceder. Mas Paulo não está só preocupado com Timóteo. Paulo tem uma preocupação com Timóteo. E Paulo agora incentiva, aconselha Timóteo a escolher com quem ele deve andar, para que ele venha se fortalecer. Mas fortalecer em quem? Paulo está dizendo para ele se fortalecer em quem? No homem? No amigo? No irmão em Cristo? Na sua liderança? Paulo não manda ele se fortalecer nem nele mesmo, porque Paulo sabe que não tem poder de fortalecer ninguém. Mas Paulo dá um conselho a Timóteo: Timóteo, anda com quem é hábito para ensinar, ande com quem tem sabedoria e procura se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Paulo dá um conselho para Timóteo: ande com um homem que possa ensinar, mas se encher da graça só em Cristo. Pois tem pessoas que estão confiando no próprio homem, pessoas que estão dedicando a sua vida no homem, esquecendo que só Deus pode fazer, esquecendo que só Deus tem o poder de mudar a história. Então muitas das vezes o homem está deixando Deus de lado e abrindo o seu coração ao próprio homem, que também peca e é falho. Então Paulo tem uma preocupação com que Timóteo, sendo jovem, possa ser atraído pela atualização que há no mundo, porque o inimigo ele vai renovando as suas armadilhas. O inimigo vai trazendo uma coisa nova aqui, uma coisa nova ali, e isso tem pego muitos crentes. É modinha de roupa, modinha de utensílios para usar no corpo, é modinha da gíria de falar. O inimigo vai implantando isso na cabeça dos jovens. E há pastores, lideranças, que querem lidar com seus jovens com as ferramentas do mundo. Se o jovem tem uma tendência a ser roqueiro, a liderança da sua igreja coloca o rock dentro da igreja. Se o jovem é funkeiro, a liderança da sua igreja procura botar na sua igreja ritmo funk. E por aí vai, pensando ele que está atraindo o jovem. Ele está ali naquele movimento, naquela empolgação, mas ele não tem firmeza na palavra, porque a palavra não nos ensina a aprendermos com o mundo, mas aprendermos com quem anda na presença de Deus, com quem tem temor a Deus, e se enchermos da graça que há em Cristo Jesus. Então hoje, a nossa preocupação é justamente com a nossa juventude, que está entrando nessa nova era de modismo, a qual o inimigo vem renovando as suas armas e está pegando muito dos nossos jovens. Eles vêm para a igreja, não se enchem da graça que há em Cristo, não recebe uma palavra genuína,
que é aquela que confronta, aquela que machuca, que fere, mas que vai tratá-lo. Aí hoje estão jogando nos ouvidos do nosso jovem uma palavra light, uma palavra que não confronta, uma palavra que não aborrece o jovem, uma palavra que vem só alisar o seu ego. Mas Paulo está advertindo Timóteo: Timóteo, procura ver com quem tu anda. Anda com quem possa lhe ensinar cada vez mais. Paulo, em outras palavras, está dizendo: você pode até procurar e achar um que possa lhe ensinar, lhe mostrar o caminho, mas se encher da graça somente em Cristo. Ninguém se enche da graça do homem, porque o homem não tem graça, o homem ele vive pela misericórdia. Mas tem um outro ponto muito importante, porque Paulo vai dizendo essa palavra para que ele venha sofrer as aflições junto com Paulo. O que o Paulo está nos dizendo e dizendo para Timóteo? Que Paulo está enfrentando uma tempestade. Paulo está sendo afrontado, perseguido. Estão tentando colocar as mãos em Paulo para aniquilar a sua vida. Paulo está se sentindo acuado, oprimido. Paulo também tem os seus medos, assim como nós temos medo. Paulo é ser humano, como nós somos. Paulo tem o direito de sentir medo, sentir temor. E Paulo agora precisa também de alguém para andar com ele, sofrer com ele as aflições. Mas Paulo, ele nos dá uma grande lição e um grande ensinamento. Paulo vai até Timóteo, porque Paulo conhece Timóteo. Paulo conhece o caminhar de Timóteo. Paulo sabe que Timóteo é jovem, mas é temente a Deus, homem de Deus. Paulo não procurou qualquer um para andar com ele, para sofrer com ele as aflições. Paulo sabe a quem está procurando. E justamente esse é o recado de Deus para você nessa hora. Talvez a sua vida não anda para frente devido a pessoas que estão andando com você. Pessoas que da sua escolha estão andando com você e te puxando para trás. Pessoas que só te dão palavra negativa, pessoas que não têm um bom testemunho, pessoas que vivem na mentira, no pecado, pecado de lascívia, sensualidade, prostituição, engano. Não há verdade na boca dessa pessoa. E justamente você fez uma escolha de andar com pessoas erradas, pessoas que não vão edificar a sua fé, a sua vida, pessoas que só te botam para baixo, pessoas que não acreditam nos seus projetos, pessoas que só te jogam para baixo. Então Paulo está nos dando uma lição para que a gente escolha até mesmo quem vai andar do nosso lado. Nós temos que andar com pessoas que têm um bom testemunho, que tenha caráter, índole, que tenha temor a Deus. Pessoas que verdadeiramente, de corpo, alma e coração, servem a Deus. Porque servir a Deus não é simplesmente uma frase em dizer eu sirvo a Deus. Servir a Deus é renunciar, é uma vida de renúncia. Renunciar os prazeres da carne, renunciar os embaraços dessa vida, renunciar tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. E nem todos têm essa mesma disposição de renunciar. Então Paulo, ele escolhe Timóteo por saber que Timóteo tem bom testemunho, mas ainda assim Timóteo não é suficiente para andar com Paulo. É por isso que Paulo lhe aconselha: anda com pessoas que possam lhe ensinar. Porque Paulo quer que Timóteo venha se capacitar cada vez mais, que venha se fortalecer e se encher da graça que há em Cristo, para que assim ele possa andar com Paulo, caminhar com Paulo. Então, por mais que você conheça um amigo,
Por mais que você conheça alguém que diga, eu sou servo de Deus, mas qual é o testemunho dessa pessoa? Como é que essa pessoa anda na presença de Deus e na presença de todos? Será que é uma pessoa que tem escandalizado a palavra? Será que é uma pessoa que tem um mau testemunho, é mal falado em todo canto? Será que é uma pessoa que compra e não costuma pagar? Será que é uma pessoa que vive de história contando mentira, lorota? Será que é uma pessoa que passa a envergonhar o Evangelho de Cristo? Porque se for esse tipo de pessoa que está andando com você, você não vai conseguir dar um passo à frente. Você tem que andar com pessoas espirituais, pessoas que têm temor a Deus, pessoas que fazem uma boa leitura da palavra, que tira momentos para orar, num momento de intimidade com Deus. Porque tem pessoas por aí que só vivem uma vida de fracasso, porque não tem mais o seu momento de oração com Deus, não tem mais intimidade com Deus, não procura ler Bíblia, orar, se envolver nas coisas de Deus, mas querem vitória. Então Paulo está passando por aflições. Paulo precisa de alguém para andar lado a lado com ele. Mas Paulo não está escolhendo qualquer pessoa. Paulo sabe quem está escolhendo, e mesmo assim, conhecendo Timóteo, conhecendo a história de Timóteo, Paulo ainda lhe aconselha que ele venha se fortalecer mais e se encher da graça que há em Cristo, para que assim possa sofrer as aflições com Paulo. Eu passo por aflições, você passa, todos nós passamos. E tem momento que precisamos sim de alguém do nosso lado. Eu não quero espiritualizar a coisa 100%, dizer que nós não vamos precisar de ninguém aqui nesta vida. Precisamos sim, precisamos de companheirismo, de amizade, de cumplicidade. Agora, difícil é de encontrarmos uma pessoa tal, porque hoje está um traindo o outro, um mentindo para o outro, um enganando o outro, pessoas querendo se dar bem nas costas de outro. É por isso que a Bíblia diz que haveria um tempo que um aborreceria o outro. Chegamos a essa época dos irmãos se aborrecerem um com os outros, mas a Bíblia diz que ainda há profeta em Israel, ainda há homens e mulheres temente a Deus e que andam no caminho de retidão. Agora você, meu amigo, minha amiga, você tem que saber escolher quem colocará do teu lado. Não podes andar com qualquer pessoa. Você tem que voltar para a presença de Deus como Deus requer. Você tem que renunciar o que é preciso de renunciar. Porque andando cada um de nós em retidão na presença de Deus, ainda passamos por perseguições e situações difíceis. Imagina se andarmos tropeçando. Então Paulo dá um conselho a Timóteo. Timóteo, anda com pessoas que são aptas a ensinar e se encha da graça que há em Cristo Jesus. Não ande com qualquer pessoa. Paulo estava passando por aflições e convida Timóteo para sofrer com ele as aflições, como um bom soldado de Cristo Jesus. O bom soldado de Cristo não anda o tempo todo murmurando, reclamando da sua vida. O bom soldado de Cristo não anda cabisbaixo. O bom soldado de Cristo não aceita de início um diagnóstico negativo e desiste, não. Ele levanta a sua cabeça e ele está crendo, não é no homem, é na pessoa de Jesus. O alvo é Cristo Jesus. Não podemos andar segundo o coração do homem, mas segundo o coração de Deus. Deus tem projeto, Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para cada um de nós. Agora, para as promessas acontecerem,
depende muito da nossa obediência, depende muito de como estaremos na presença do Altíssimo. Paulo está sofrendo, está passando por aflições e precisa de alguém como companheiro para andar do seu lado. E na vida atual de hoje, com quem podemos contar? Será que existe alguém que possamos contar? Muitas das vezes preferimos até andar só, para que a gente não seja mal falado, para que a gente não pague pelo erro do outro. Muitas das vezes nós temos a nossa vida no altar, Deus nos conhece por dentro e por fora, mas nós não conhecemos a outra pessoa. Então procure se fortalecer, se encher da graça que há em Cristo. Paulo precisava de alguém com ele, mas Paulo não escolhe qualquer pessoa. Então comece a selecionar o seu círculo de amizade. Comece a fechar as portas da tua casa para pessoas que vêm apenas olhar o que você tem, para invejar o que você tem. Pessoas que chegam dentro do teu lar lançando palavra de maldição, dizendo: ele tem e eu não tenho. Isso é espírito de inveja, espírito de ciúme, de quem não tem força e coragem para lutar, para poder pagar o preço e Deus lhe conceder a bênção, aí fica invejando o que você tem. Muitas das vezes a pessoa fala para você, ou fala na calada no coração, que você não merece ter o que você tem, mas só você sabe o que você passou, o preço que você pagou para chegar aonde você chegou. Então, não desista. Não desista, porque o que Deus prometeu, Ele há de cumprir na sua vida. Agora, pare de andar com aquele que está te segurando e te puxando para trás. Passe a andar com pessoas espirituais, pessoas que verdadeiramente vão te ajudar na tua caminhada. Esse mundo que nós vivemos, um mundo de atualidade, é um mundo revestido de artimanha e armadilhas do diabo. A Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, que nós não devemos se embaraçar com coisa nenhuma dessa vida. Se você está embaraçado em alguma situação, se livre dessa situação. Se livre, não se embarace com nada. Seja imitador de Cristo. Faça com que o coração de Deus venha se orgulhar de você. Procure viver o que você prega. Procure dar bom testemunho na sua igreja, fora da sua igreja, em qualquer canto que seja, porque Deus irá te honrar. Essa é a palavra que eu deixo no teu coração, e que você possa não só ouvir, mas meditar. E eu quero te lembrar e te fazer um pedido. Você está no canal Papo Verdade e eu sou o pastor Alexandre, e quero reforçar o meu pedido para que você venha fazer o teu comentário. Comente, venha interagir com o canal, compartilhe, dê o seu joinha, e ao se inscrever, não se esqueça, clique lá no sininho para que você seja notificado sobre todas as novidades, tá certo? Eu deixo para você um forte abraço, que Deus te abençoe grandemente. Esse é o canal Papo Verdade e aqui é o seu amigo de sempre, pastor Alexandre. Um forte abraço, um beijo a todos.